Como simplificar uma raiz quadrada? Simplificando uma raiz quadrada por meio da fatoração. Entenda a fatoração. O objetivo de simplificar uma raiz quadrada é reescrevê-la numa forma simples de entender e usar em problemas matemáticos. Fatorar quebra um número grande em dois ou mais fatores menores. Por exemplo, transformando 9 em 3 por 3. Assim que descobrimos esses fatores, podemos reescrever a raiz quadrada numa forma mais simples. Às vezes até transformando-a num número inteiro normal. Por exemplo, raiz quadrada 9 igual a raiz quadrada 3 por 3 igual a 3. Siga os passos abaixo para aprender como fazer esse processo com raízes quadradas mais complicadas. Divida pelo menor número primo possível. Se o número abaixo da raiz quadrada for par, divida-o por 2. Se for ímpar, tente dividi-lo por 3 em vez disso. Se nenhum desses lhe der um número inteiro, siga por essa lista testando os outros primos até obter um número inteiro como resultado. Você só precisa testar os números primos, já que todos os outros têm primos como fatores. Por exemplo, não precisa testar o 4, pois qualquer número divisível por 4 também é divisível por 2, que você já tentou. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Reescreva a raiz quadrada como um problema de multiplicação. Deixe tudo embaixo da raiz e não se esqueça de incluir ambos os fatores. Por exemplo, se estiver tentando simplificar raiz quadrada 98, siga o passo acima para descobrir que 98 dividindo por 2 igual a 49. Portanto, 98 igual a 2 por 49. Reescreva o 98 na raiz quadrada original usando essa informação. Raiz quadrada 98 igual a raiz quadrada 2 por 49. Repita com um dos números remanescentes, antes que possamos simplificar a raiz. Continuamos a fatorar até que a tenhamos quebrado em duas partes idênticas. Isso faz sentido se você pensar no que significa uma raiz quadrada. O termo raiz quadrada 2 por 2 significa o número que você pode multiplicar por si mesmo que seja igual a 2 por 2. Obviamente, esse número é 2. Com esse objetivo em mente, vamos repetir os passos acima para nosso problema de exemplo. Raiz quadrada 2 por 49. O 2 já está fatorado ao máximo. Em outras palavras, é um daqueles números primos da lista acima. Vamos ignorá-lo por enquanto e tentar dividir o 49 em vez disso. 49 não pode ser dividido igualmente por 2, 3 ou 5. Você pode testar isso com uma calculadora ou fazendo a divisão. Como esses números não rendem resultados inteiros, vamos ignorá-los e continuar tentando. 49 pode ser dividido igualmente por 7. 49 dividindo por 7 igual a 7. Portanto, 49 igual a 7 por 7. Reescreva o problema. Raiz quadrada 2 por 49 igual a raiz quadrada 2 por 7 por 7. Termine a simplificação, tirando um número inteiro. Depois que quebrar o problema em dois fatores idênticos, pode transformá-lo num número inteiro comum fora da raiz quadrada. Deixe todos os outros fatores dentro dela. Por exemplo, raiz quadrada 2 por 7 por 7 igual a raiz quadrada
2. Raiz quadrada. 7 por 7. Igual a raiz quadrada. 2. x7 igual a 7 raiz quadrada. 2. Mesmo se for possível continuar fatorando, você não precisa uma vez que tiver encontrado dois fatores idênticos. Por exemplo, raiz quadrada 16 igual a raiz quadrada 4 por 4 igual a 4. Se continuássemos fatorando, terminaríamos com a mesma resposta, mas fazendo um trabalho maior. Raiz quadrada 16 igual a raiz quadrada 4 por 4 igual a raiz quadrada 2 por 2 por 2 por 2 igual a raiz quadrada 2 por 2. Raiz quadrada 2 por 2 igual a 2 por 2 igual a 4. Multiplique os números inteiros, se houver mais de um, em algumas raízes quadradas grandes. Você pode simplificar mais de uma vez. Se isso acontecer, multiplique os inteiros para chegar ao problema final. Aqui está um exemplo. Raiz quadrada 180 igual a raiz quadrada 2 por 90. Raiz quadrada 180 igual a raiz quadrada 2 por 2 por 45. Raiz quadrada 180 igual a 2 raiz quadrada 45. Mas isso ainda pode ser simplificado. Raiz quadrada 180 igual a 2 raiz quadrada 3 por 15. Raiz quadrada 180 igual a 2 raiz quadrada 3 por 3 por 5. Raiz quadrada 180 igual a 2. 3 raiz quadrada 5. Raiz quadrada 180 igual a 6 raiz quadrada 5. Escreva, não pode ser simplificado, se não houver dois fatores idênticos. Algumas raízes quadradas já estão na forma mais simples. Se continuar fatorando até que cada termo abaixo da raiz quadrada seja um número primo, listado em um dos passos acima, e não houver dois números iguais, não há nada que você possa fazer. Pode ter recebido uma pergunta pegadinha. Por exemplo, vamos tentar simplificar raiz quadrada 70. 70 igual a 35 por 2. Portanto, raiz quadrada 70 igual a raiz quadrada 35 por 2. 35 igual a 7 por 5. Portanto, raiz quadrada 35 por 2 igual a raiz quadrada 7 por 5 por 2. Todos esses três números são primos. Por isso não podem ser fatorados. Além disso, são todos diferentes. Por isso não é possível retirar um inteiro. Raiz quadrada 70 não pode ser simplificado. Conhecendo os quadrados perfeitos, memorize alguns quadrados perfeitos. Elevar um número ao quadrado, ou multiplica-lo por ele mesmo, cria um quadrado perfeito. Por exemplo, 25 é um quadrado perfeito porque 5 por 5. Ou 52 é igual a 25. Memorizar pelos menos os 10 primeiros quadrados perfeitos pode ajudá-lo a reconhecer e a simplificar rapidamente as raízes quadradas perfeitas. Aqui estão os primeiros 10 quadrados perfeitos. 12 igual a 1. 22 igual a 4. 32 igual a 9. 42 igual a 16. 52 igual a 25. 62 igual a 36. 72 igual a 49. 82 igual a 64. 92 igual a 81. 102 igual a 100.
Encontre a raiz quadrada de um quadrado perfeito. Se reconhecer um quadrado perfeito abaixo de um símbolo de raiz quadrada, pode imediatamente transformá-lo em sua raiz quadrada e se livrar do símbolo de radical. Raiz quadrada. Por exemplo, se vir o número 25 abaixo do símbolo de raiz quadrada, você já sabe que a resposta é 5 porque 25 é um quadrado perfeito. Aqui está a mesma lista acima. Dessa vez indo da raiz quadrada para a resposta. Raiz quadrada 1 igual a 1. Raiz quadrada 4 igual a 2. Raiz quadrada 9 igual a 3. Raiz quadrada 16 igual a 4. Raiz quadrada 25 igual a 5. Raiz quadrada 36 igual a 6. Raiz quadrada 49 igual a 7. Raiz quadrada 64 igual a 8. Raiz quadrada 81 igual a 9. Raiz quadrada 100 igual a 10. Fatório os números em quadrados perfeitos. Use os quadrados perfeitos para auxiliá-lo quando estiver seguindo o método de fatoração ao simplificar raízes quadradas. Se notar alguma forma de obter um quadrado perfeito, isso pode lhe poupar tempo e esforço. Aqui estão algumas dicas. Raiz quadrada 50 igual a raiz quadrada 25 por 2 igual a 5 raiz quadrada 2. Se os dois últimos dígitos de um número terminarem em 25, 50 ou 75, você sempre pode obter 25. Raiz quadrada 1700 igual a raiz quadrada 100 por 17 igual a 10 raiz quadrada 17. Se os dois últimos dígitos terminarem em 00, você sempre pode obter 100. Raiz quadrada 72 igual a raiz quadrada 9 por 8 igual a 3 raiz quadrada 8. Reconhecer múltiplos de 9 costuma ser útil. Aqui está um truque para isso. Se, ao somar todos os dígitos de um número, o resultado for 9, então o 9 será sempre um fator. Raiz quadrada 12 igual a raiz quadrada 4 por 3 igual a 2 raiz quadrada 3. Não há nenhum truque especial aqui, mas geralmente é fácil checar se um número pequeno é divisível por 4. Lembre-se disso quando estiver procurando por fatores. Fatore um número com mais de um quadrado perfeito. Se os fatores de um número contiverem mais de um quadrado perfeito, mova todos para fora do símbolo de radical. Se encontrar vários quadrados perfeitos durante o processo de simplificação, mova todas as raízes quadradas deles para fora do símbolo de raiz quadrada e multiplique-as. Por exemplo, vamos simplificar raiz quadrada 72. Raiz quadrada 72 igual a raiz quadrada 9 por 8. Raiz quadrada 72 igual a raiz quadrada 9 por 4 por 2. Raiz quadrada 72 igual a raiz quadrada 9. X raiz quadrada 4. X raiz quadrada 2. Raiz quadrada 72 igual a 3 por 2x raiz quadrada 2. Raiz quadrada 72 igual a 6 raiz quadrada 2. Conhecendo a terminologia, saiba que o símbolo de radical, raiz quadrada, é o símbolo de raiz quadrada. Por exemplo, no problema raiz quadrada 25, raiz quadrada é o símbolo do radical. Saiba que o radicando é o número dentro do símbolo de radical.
Você precisa achar a raiz quadrada desse número. Por exemplo, no problema raiz quadrada 25. 25 é o radicando. Saiba que o coeficiente é o número do lado de fora do símbolo do radical. Esse é o número pelo qual a raiz quadrada está sendo multiplicada. Ele fica à esquerda do símbolo de raiz quadrada. Por exemplo, no problema 7 raiz quadrada 2. 7 é o coeficiente. Saiba que um fator é um número que divide outro por igual, sem deixar resto. Por exemplo, 2 é um fator de 8 porque 8 dividindo por 4 igual a 2. Mas 3 não é um fator de 8 porque 8 dividindo por 3 não resulta em um número inteiro. Como outro exemplo, 5 é um fator de 25 porque 5 por 5 igual a 25. Entenda qual o significado de simplificar uma raiz quadrada. Isso significa apenas fatorar e retirar quaisquer quadrados perfeitos do radicando, movendo-os para a esquerda do símbolo de radical e deixando outro fator dentro do símbolo. Se o número for um quadrado perfeito, o símbolo de radical desaparecerá depois que você escrever a raiz. Por exemplo, raiz quadrada 98 pode ser simplificado para 7 raiz quadrada 2.